Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Estamos iniciando esse Pampa Debates no 7 de setembro, que nos leva a tantas reflexões que nem é bom pensar. Antigamente, a gente vivia do fanismo, do orgulho de ser brasileiro. Hoje as coisas mudaram tanto que a gente chega a ter vergonha de ser brasileiro. Isto é profundamente triste. E eu até colocaria o nosso cast hoje de debatedores se realmente é pátria amada Brasil, porque os homens estão desonrando esta nação, estão desonrando esta pátria, estão desonrando esta terra. Cada vez mais terrível o momento que vivemos. E eu, neste 7 de setembro, combinei com a Vânia, vamos fazer um programa voltado para quem componha entidades que sejam trincheiras de decência, de moral, de bons costumes, de conduta e de honestidade. Poderíamos trazer aqui o Poder Judiciário, o Ministério Público, poderíamos trazer aqui a Polícia Federal, mas eu quis trazer aqui a pátria de farda. Independente do período revolucionário, das críticas que se faça à Revolução, mas no contexto do nosso país, nós temos que nos orgulhar das Forças Armadas. Temos que nos orgulhar, e aí voltando para o nosso Rio Grande do Sul, da nossa Brigada Militar. E para isso, os convidados são ilustres, são importantes, são categorizados. Homens que já prestaram um serviço, ou serviços, porque não foi um só, serviços importantes à pátria brasileira. Sempre dentro dessa premissa, a correção de atitudes. Eu quero começar com o general de Exército, que já comandou 2 exércitos no Brasil, e, por orgulho nosso, é um gaúcho que comandou o nosso Comando Militar do Sul, o general de Exército, José Carlos Denardi. Prazer tê-lo aqui, general. Uma boa noite, muito prazer, sempre uma satisfação voltar a esse programa. E o nosso general de brigada, Edson de Oliveira Goulart, nosso querido amigo, foi inclusive secretário de Segurança. Nós temos aqui também o general Denardi, que prestou serviço ao Executivo, foi inclusive chefe do Estado-Maior, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Conjuntas. E o nosso general Goulart foi secretário de Segurança no Rio Grande do Sul, no governo Ieda. Então, tenho o prazer imenso de recebê-lo aqui, general Goulart. Bom, da mesma forma, Paulo, eu me sinto sempre muito contente em vir ao seu programa e aproveito para cumprimentá-lo, porque eu sou um assíduo assíduo assistente do programa. É que às vezes, e frequentador, é que o senhor nos abandonou um pouco. Mas, nem tanto. Mas então é um programa que... Coisa que eu não perdoo, sabe? Eu marco na... Muito interativo, viu? Isso ajuda que os telespectadores possam ter uma visão mais completa possível dos inúmeros problemas que o país vem enfrentando, a sociedade gaúcha em si. Então é uma alegria sempre estar aqui contigo. E toda vez que eu puder, sendo convidado, estarei aqui para encontrá-lo e encontrar os amigos, como o general Denardi, o brigadeiro Dias e o coronel Rocha, aqui da nossa briosa Brigada Militar. Brigadeiro Raul José Ferreira Dias, prazer tê-lo aqui. Ele que já comandou aqui no Sul, também se apaixonou tanto pelo Rio Grande do Sul, carioca da gema. Pois é, casei aqui. Foi cooptado por um gaúcho e pelo Rio Grande. Pois é, então... E nós sentimos orgulho disso. Tá bom, orgulho... Esse é o brigadeiro carioca. Nós temos o Renato Gaúcho, que não é mais gaúcho, já é carioca, mas arrumamos um brigadeiro que é carioca e virou o brigadeiro gaúcho. Mas cumprimentar as nossas amigas, os telespectadores, nossos amigos telespectadores, que sempre nos honram com uma audiência altamente qualificada no teu programa, Paulo. E para mim é realmente uma honra muito grande estar, principalmente, numa mesa tão qualificada assim. E nós temos o prazer, já anunciei aqui que a Brigada Militar estaria representada, que está o chefe do Estado-Maior,
da nossa gloriosa Brigada Militar, o Coronel Júlio César Rocha Lopes. Prazer tê-lo aqui, Coronel. Prazer para nós também, da Brigada Militar, é uma honra muito grande estar participando do teu programa, Paulo. E também cumprimentar os companheiros aqui de bancada, o General Goulart, o General Denardi, o Brigadeiro Ferreira, e dizer que é uma satisfação estar aqui hoje representando a nossa corporação, né, uma corporação que cultua o civismo e o militarismo, né, e também, né, não podíamos, nesse 7 de setembro, fazermos parte dessa história do país e também muito, muito forte do Rio Grande do Sul. Eu queria colocar em debate justamente um trecho do hino nacional. Claro que é uma pequena parcela, que o nacional tem uma letra imensa, que é Pátria Amada Brasil. Nós ainda podemos chamar de Pátria Amada Brasil? Bom, eu confesso que sim. Você há pouco iniciou eu peço que não sejamos passionais. Não. Você há pouco iniciou dizendo dizendo que os homens desse país não são os homens desse país. São alguns homens... Muitos homens desse país. Alguns, olha, 200 e poucos milhões para os que... Alguns homens que atingiram pontos bastante de destaque, que realmente não estavam pensando em pátria, não estavam pensando em Brasil. Mas eu acredito que a população, ela, sem dúvida nenhuma, ela pensa sim em Brasil. Não é só no 7 de setembro ou no, digamos, quando a seleção brasileira joga. Acho que pelas dificuldades que nós estamos passando, cada vez mais o povo está pensando em Brasil. Mas eu quero, obviamente, a minha missão aqui, botar um pouco de lenha neste fogo que eu estou querendo começar aqui. Nós não temos saúde, precaríssima, as pessoas estão morrendo nos corredores dos hospitais, das UPAs, e muitas vezes nem conseguem entrar nelas. As pessoas estão morrendo na insegurança das ruas, não estou só me referindo ao Rio Grande do Sul, ao Brasil inteiro. Estão morrendo em estradas caóticas que nós temos no país. E nós temos dificuldades em todas as áreas do Brasil. Podemos chamar de Pátria Amada Brasil, independente da corrupção, se somando a ela a própria incompetência, ao próprio mau gestor público, aos inconsequentes que não recebem obras, inauguram obras. Nós temos obras, um traçado maravilhoso, que é a 448, que é um tobogã, que foi mal recebida, foi mal bem projetada, mal executada, mal recebida, e está aí um tobogã. Né? Novíssima obra. Podemos chamar de Pátria Amada Brasil? Então, corroborando o que eu disse, esse grupo que assumiu o país e que ainda está presente, sem dúvida nenhuma, esse grupo, a oportunidade do povo brasileiro é dia 2018. Em 2018, é a oportunidade daqueles que teremos mais lixo nas urnas. Não. Eu acho não teremos, não, Paulo. Eu tenho me batido muito, certo, com os nossos telespectadores, e você sabe disso, você é testemunha disso. A insegurança, por exemplo, nós temos aqui dois expoentes da insegurança, um ex-secretário de governo... Da insegurança? Da insegurança. Da segurança. Ah, bom. Não. Que atuaram contra... Dois baluartes da segurança. Não. Que atuaram contra a insegurança, que é um ex-secretário de governo e um chefe de Estado-Maior da Brigada Militar. O que eu vejo, Paulo, é o seguinte: essas pessoas que lhe roubaram inclusive a esperança, porque muitos perderam a esperança. Não perca, retome a esperança. E como o general Denardi falou, Paulo, o ano que vem há sim uma possibilidade da senhora e do senhor fazerem a diferença. Sabe como? Votem outras pessoas, porque se votar nos mesmos, vai continuar tudo do jeito que está. Então vamos mudar, certo? Vamos escolher os candidatos que façam a diferença, porque se votar nos mesmos, continuará tudo a mesma coisa.
E é isso que nós estamos vendo. Só colaborando, eu acredito também no país, eu acho que nós somos uma pátria amada, sim, porque nós ainda temos instituições fortes, nós ainda temos pessoas que pensam pelo país. Eu acredito que nós temos homens e mulheres não só fardados, né? Mas homens e mulheres que se preocupam com o futuro do país. E o Brigadeiro colocou uma situação muito interessante, que é nós não podemos perder a esperança. A Brigada Militar, ela está, agora falo da minha instituição, que agora, dia 18 de novembro, vamos completar 180 anos de história. Né? História que se confunde com a história do próprio Rio Grande. O que nós não podemos perder é esses homens e mulheres de bem que estão no dia a dia trabalhando. Nós não podemos perder a esperança. Mas como diz um filósofo atual, mas não a esperança do verbo esperar. Eu espero que alguém faça alguma coisa por mim. Eu espero que o governo me dê alguma coisa. Não, a esperança do verbo esperançar. Eu vou correr atrás, eu vou buscar, eu vou lutar. E a corporação está fazendo isso. A Brigada Militar, hoje, ela está fazendo isso. Nós tivemos agora, mês retrasado, tivemos a formatura de 1.018 soldados, tivemos um incremento de policiamento nas cidades menores do interior. E isso retoma esse espírito de civismo. Amanhã estaremos presentes no desfile militar, no dia 20 de setembro também estaremos. Então, eu acho que o Brasil, como um todo, ele ainda tem instituições e pessoas que acreditam no Brasil. O Brasil é um potencial. Toda vez que são entrevistadas pessoas que saem... Hoje é 7. Hoje é 7 de setembro. Pessoas que saem para fora do país, dizem, que saudade do meu país. Então, muitas vezes, isso traz uma esperança, traz um orgulho de ser brasileiro. E eu acho que nós não podemos perder esse orgulho. As escolas, os professores que trabalham com as crianças, nós temos o nosso programa, que é o ProERD, de erradicação às drogas. Nós estamos dentro das escolas justamente para mostrar o civismo, mostrar o amor à pátria, mostrar o amor aos símbolos, à bandeira, ao hino, o respeito aos professores, o respeito às autoridades. Eu acho que isso, de repente, o Brasil está precisando desse resgate. Raciocinando com o coração, o senhor tem toda a razão. Raciocinando com a razão, o senhor não tem razão. Paulo Sérgio, vou lhe dar um exemplo. Eu sou um debatedor aqui. Vou lhe dar um exemplo. Eu me incluo como debatedor. Nós brasileiros, e você talvez seja um dos que tem esse espírito contrário contra, vamos dizer, o Brasil ainda existe e todos amam o Brasil. Vou dar um exemplo. Eu fui, por 5 anos, chefe da delegação brasileira da Unasul e morei no exterior. Você não imagina como a América do Sul adora o Brasil e como todos o nosso entorno gostariam de ser brasileiros. Com esse potencial, com essa capacidade econômica que nós temos. Veja bem, nós estamos superando uma crise. Estamos já com um PIB 0,01, mas é positivo. Em cima do nada. Mas é positivo. Quando cresce está crescendo 0,2 no trimestre passado, que não era nesse nada. Brasil. Não era nada. Nós temos que superar isso. Como? Em 18 mostrar que quem está lá tem que ir embora. Isso sim. Mas como se vai sair o... povo, todos nós, todos nós. Não vai sair, Paulo. O Distritão não sai. Os próprios estão protegendo os mesmos. O Distritão não sai, como não sai aqueles 3 bilhões e não sei quanto. Agora, General Goulart, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude e a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Do Rui Barbosa. Rui Barbosa. O senhor falou aí. Rui Barbosa. Nós não estamos nessa situação? Nós estamos numa situação que talvez nunca tenhamos estado e é importante discutirmos aqui, embora o tempo seja bastante curto. O otimismo é bom para que nós possamos, talvez, encontrar aquele caminho que foi perdido há muito tempo. Mas também nós temos que ser realistas. A realidade hoje está pesando muito fortemente sobre o otimismo que nós deveríamos manter para encontrar esse caminho. Então, ora eu fico otimista, ora eu fico pessimista,
e aguardando que, num determinado momento, a nossa sociedade como um todo possa contar com um projeto e lideranças capazes de levar à frente esse projeto. Porque existe uma energia na sociedade brasileira, como todos os demais companheiros aqui de bancada já falaram, que está apta a ser aproveitada. Que está faltando alguém que lidere e que nos mostre o caminho. Como Moisés talvez tenha mostrado por ocasião da fuga do Egito para os judeus. Então, como eu disse, ora eu fico pessimista, ora eu fico otimista. Mas, por convicções, eu sou extremamente otimista. Mas, por profissão, eu sou realista. E, uma vez, quando secretário, um determinado amigo disse uma coisa, ele tinha mais ou menos a mesma idade do que eu, numa correspondência que ele me mandou, indignado com um determinado problema. Secretário, na idade que eu tenho, eu não posso mais me permitir grandes sonhos, mas, por outro lado, eu não posso jamais permitir perder a esperança. E eu peguei aquilo como uma referência para esses momentos difíceis que nós estamos enfrentando. A esperança morrendo acabou tudo. E o Brasil ainda não perdeu a esperança. Tanto é que existem grandes movimentos aí nesse sentido. É claro que nós estamos, talvez, apostando... Quais movimentos? Dos diversos movimentos sociais. Dos coxinhas? Não, eles estão agora um pouco mais parados, viu? Sempre, claro. Derrubaram o PT, que era o objetivo, era derrubar o PT. Não era derrubar a corrupção, era derrubar o PT. Porque não tem ninguém nas ruas contra a corrupção. Paulo. Nem coxinhas, nem mortadelas. Aí nós temos a síndrome dos 4 As, né? Que é a anomia, apatia, autofagia e anorexia, que precisa ser vencida. Mas eu acho que a parte da elite... É que chega a desanimar. Mas nós não apagou. Chega a desanimar. O desânimo não é extinção. Assim, pessoas e desânimo, como você, Paulo, desânimo não e é uma outras extinção. pessoas formadoras de opinião, certo? Como esta mesa desanimar. Aqui, nós não temos o direito. Não temos o direito de desanimar. Certo? Por isso é que eu digo. E você, certo? Como um homem de comunicação... Nem desanimar, nem deixar de ser otimista. Não temos direito de ser ladrões. Não, isso ninguém tem. Isso não temos direito. Bom, isso ninguém tem. Mas ninguém tem. Mas é tudo que nós temos. Olha, eu gosto, embora sendo... tudo que nós temos, infelizmente. Embora sendo colorado, eu digo o seguinte, nesta hora a Batalha dos Aflitos tem que nos inspirar. Aliás, por que o senhor lembrou? Falou em corrupção, o senhor lembrou do Inter? Não falei, não. Quer dizer, não. 19 milhões? Não, falei da Batalha dos Aflitos, que foi um exemplo para a sociedade gaúcha e para o Brasil de superação. Vamos olhar. Não envergonha vocês um apartamento, porque a gente se envergonhava quando tinha dinheiro na cueca, na meia, nos bolsos. Nós nos envergonhamos quando um cidadão altamente influente na República, da convivência direta com a presidência da República, sair pelas ruas correndo com a mala de dinheiro. Nós nos envergonhamos. Merreca. Agora, quando a gente... Um apartamento lotado de dinheiro, 51 milhões. 51 milhões. Isso não envergonha você? Paulo, o 7º maior roubo da história. Em valores, o 7º maior roubo da história. Não é pouco, não, gente. Mas vamos olhar para o copo. Eu acho que você está olhando para o outro lado. Para aquela mala do Rocha Loura. Que a polícia chegou lá e conseguiu. Vamos olhar a metade que a polícia chegou lá, conseguiu recuperar e tudo. Agora, mas a outra metade do apartamento estava vazio. Não. Metade estava cheia, mas a outra estava vazia. Não. Olha aqui, você está sendo pessimista demais. Não estou sendo, eu estou sendo realista. Quando que nós pensávamos... Alguns anos atrás que Colarinho Branco ia ser preso. Exatamente. Quando? Eu sempre pensei. Olha, todos nós seja realista agora. Vamos ser realistas. Pelo mar de lamas, pela simples notícia de mar de lamas, o Getúlio Vargas se suicidou. Mas o problema é que foi se suicidou pela vergonha. Foi retirado do nosso dicionário a palavra aqui para parcela significativa da elite, a vergonha. O italiano vergonha? O italiano diria viso de lenho. Sim. Entendeu? Não tem, o cara de pau, olha, chega a assustar, viu?
o que nós estamos hoje presenciando, porque o cara... Mas isso é uma cultura que vem sendo gradativamente consolidada nessa camada a partir de um certo período dessa nova... Você viu, era uma quadrilha, Paulo, que tinha empresários, políticos, tinha de tudo. Olha, é sistêmica, servidores públicos. é sistêmica, endêmica. Pronto, exatamente. É pandêmica. Ela passou de pandemia. Agora pegou a FIFA aí, o Comitê Olímpico Brasileiro. Aonde olhar tem corrupção. Aonde olhar tem... Mas fazia parte do projeto maior, Paulo. Mas isso é bom para decorar o projeto maior. Mas as corrupções estão aparecendo porque alguém está investigando. Sim, alguém está exatamente. E alguém está botando as coisas no seu lugar. Fazer isso. Aí é... Não, mas aí eu ainda existe, como eu falei no início, verdade, existe o Rocha tem razão. Instituições. Vamos olhar para o outro lado do copo. Exatamente. Mas assim, Imagina se isso nem viesse à tona. Procuradoria-Geral da República e o Supremo. Quando se engalfinham ministro da Suprema Corte Brasileira com procurador-geral da República, o que nós podemos esperar? Vai acabar, sabe o quê? O Janot e o Moro sendo presos. Pelo mal que estão fazendo ao Brasil. Tem que deixar todo mundo roubando que o Brasil não vai acontecer isso. Não vai acontecer. Não. Pode ter certeza. E eu vou te provar que em 18 nós teremos, o povo brasileiro vai responder. Eu vou te dizer isso. Olha só, eu escrevo aqui os deputados que serão eleitos pelo Rio Grande do Sul. Olha só, eu vou te falar 95%. Eu vou te falar o que acontece. A eleição de 2018, né? O nosso telespectador prestará atenção bastante. Até a última eleição, o 50% de mudança das casas legislativas era o limite. Então era 40 e pouco, quando era muito, 30 e pouco, e ficava ali na faixa dos 25 o normal, certo? Ou seja, 1/4 da bancada legislativa. Eu estou afirmando hoje, certo? Estou afirmando hoje, no dia 7 de setembro, que o ano que vem, Paulo, este limite de 50%, ele será superado sim. Certo? Nós vamos ter 53%, 55% de mudança na Bahia. E é muito. E muitos desses que hoje... muita gente, sindicato, de igreja... Sim, mas... Isso aí é verdade. Mas isso é verdade também. Porque serão os que terão dinheiro ano que vem. Por quê? Porque a própria turma, principalmente o lado esquerdopata, certo? Desse espectro político que nós vemos, o que fizeram? Conseguiram colocar uma lei que só eles têm dinheiro. Só que hoje eles terão dinheiro em 2018, mas eles começarão a perder, porque o dinheiro que vinha diretamente do imposto sindical, este não vem mais, se for mantido o que foi saiu na lei, aprovado pelo Congresso. Infelizmente, Deus deu ao Brasil todas as condições para ser uma das maiores nações do mundo, se não a maior. Deu mais condições que deu para os Estados Unidos. Aí não, o Brasil é um país jovem. Não, o Brasil tem idade dos Estados Unidos, tem 8 anos a menos que os Estados Unidos. Então, não dá para essa conversinha, não. O Brasil é um país jovem, é uma democracia jovem. Isso aí é uma barbaridade. Mas deu todas as riquezas, deu um clima extraordinário, nós não temos nem uma efeméride da natureza acontecendo aqui, tudo é positivo, mas botou um homem aqui que... E esse nos envergonha. E não e aí você entra... da pequena corrupção à grande corrupção. E aí você entra num projeto de poder, Paulo, em que todo o estamento educacional do Brasil foi colocado para servir ao projeto de poder. Então ninguém mais vai para a escola hoje para aprender. Ele vai para ser doutrinado. Este é o fato. Então, não, porque a liberdade não, a escola é para aprender português, matemática, e aí se conta uma outra história, certo? Não é mais com H, certo? É com E, certo? Se conta uma outra história, se inventa, se faz uma narrativa. O que é a narrativa? A narrativa é a distorção do fato, a distorção da verdade. E aí eu vou dizer para os nossos telespectadores, algum presidente do período do regime militar ficou rico?
a senhora e o senhor que nos assistem, que nos honram com a audiência, conhecem algum dos presidentes militares que tenham ficado rico? Agora, por isso que os senhores estão aqui. Eu estou homenageando entidades que orgulham a todos nós. Então, exatamente antes isso. Eu tenho que fazer uma pausa para nos lembrar da nossa Assembleia Legislativa do Estado. A gente está criticando tanto os deputados, especialmente os federais, mas a Assembleia Legislativa aqui ainda tem um comportamento digno, né? Importante que se diga. Você já parou para pensar que a Assembleia Legislativa é como uma grande rede social? É um lugar onde você pode defender suas ideias junto de seus representantes, fazer comentários, opinar, acompanhar os debates das políticas públicas, compartilhar os eventos com seus amigos, participar de importantes decisões e curtir o exercício da cidadania, sem defender suas ideias junto de quem representa você, suas necessidades mais importantes podem ficar de fora. Participe ativamente do que acontece na Assembleia Legislativa. Essa é uma rede tão importante que deveria ter mais de 11 milhões de seguidores, os gaúchos. Assembleia Legislativa, a casa dos grandes debates. Lembrando que o Conselho Regional de Medicina informa, este Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio, as entidades médicas identificam ações para reduzir o número de óbitos. Anualmente são registrados mais de 12 mil casos no Brasil, com atenção e orientação profissional. É sempre possível, desta forma, evitar muitos casos de suicídio. CREMERS do Rio Grande do Sul. CREMERS já é do Rio Grande do Sul, mas só para salientar, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, estado de alerta pela saúde. Os médicos veterinários são profissionais imprescindíveis à sociedade, estão sempre presentes no nosso dia a dia, desde os cuidados com os animais de estimação até a produção e segurança dos alimentos de origem animal. 9 de setembro, depois da manhã, Dia do Médico Veterinário, uma homenagem do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. Homenagem de todos nós aos veterinários. Aliás, a minha filha é veterinária, já estou mandando um beijo para a Ana Paula. E um beijo para a Aline, também lá em Fortaleza. Também a Aline também é veterinária. Mestra veterinária. Que maravilha. Então, Chico, eu acho que os senhores têm, obviamente, a responsabilidade do que dizem aqui. Nem pode ser derrotista. Eu não estou sendo derrotista, eu estou sendo realista. Nós temos que mostrar isso aí para que nunca mais aconteça no Brasil. Porque esse país que está aí não é um país que garanta o futuro dos nossos filhos, muito menos o nosso. Esse não é um país. Eu até pegaria uma poesia, Adagio a mi país, que é uma letra espetacular, e cantada pelo Alfredo Zitarrosa, talvez a canção que ele tenha mais cantado no Uruguai. Adagio a mi país serve para o Brasil e foi escrita lá 40 anos atrás no Uruguai. Aí o pai dele dizia, não, meu filho, fica tranquilo que virá um horizonte. E ele procurava esse horizonte, chegava no horizonte, mas um novo horizonte virá, meu filho. E ele foi de horizonte em horizonte e nunca encontrou este novo país. Nós estamos procurando isso, de horizonte em horizonte, só que os horizontes estão cada vez mais turvos. Essa é a grande verdade. Paulo, olha só, nós acabamos de falar na minha filha, médica veterinária de Fortaleza, eu tenho um filho, certo? Que é engenheiro florestal em Brasília, e eu estava trabalhando e eu sonhava, certo? Em ter este país que nós todos sonhamos para eles, para Antônio Fernando e para a Aline. Hoje, eu não sei se serão para os meus 3 netos. Estão começando a concordar comigo devagarzinho. Não, porque o tempo, o tanto de mal que fizeram esse país, não será em 2 anos, ou em 5 anos, ou em 10 anos que será recuperado. E o total da roubalheira em 30 anos no Brasil? Nem fala. 3 trilhões. Nem fala. 3 trilhões de reais. Você já imaginou esse dinheiro? Quase um PIB, né? Um PIB. Salve a nova república. Vocês já imaginaram esse dinheiro em segurança, em saúde, em educação e infraestrutura? É isso. É isso que o nosso telespectador tem que entender. O Brasil é muito rico, por isso que ele aguenta isso. Exatamente. E por isso que o Foro de São Paulo queria que nós mantivéssemos a ditadura de custo. Precisando uma sacudida, viu? Além das instituições fortes, essa nova geração que está vindo com uma nova consciência. Eu concordo plenamente. Ele tá vindo nova geração, a geração dos computadores, a geração da internet, ela está tendo uma visão
completamente diferente da nossa geração. Exatamente, uma geração já comprometida com o meio ambiente, com a autossustentabilidade, com o patriotismo. Muitas vezes a gente vê, eu tenho 2 filhos, muitas vezes o meu filho diz, pai, isso já é isso é aquilo, tu sabe por que não pode passar o sinal vermelho? Vocês não podem medir pelos filhos de vocês, não, tem que claro, medir pela média brasileira. Mas a média brasileira... Temos 30 milhões de miseráveis no Brasil. Mas nós temos professores pessoas hoje... que vivem nas margens das grandes cidades, até das pequenas hoje, vivem em bolsões de cinturões de miséria. Mas nós temos hoje professores que ensinam esses valores. Nós temos hoje escolas mal ou bem geridas, mas eles estão nessa nova vibe, como eles chamam, né? E essas instituições, como volto a falar, que se perpetuaram no tempo e que estão no tempo, vão dar esse sustentáculo para esse novo país que a gente quer, um país honesto, um país forte, um país pujante. Decisão é 2018. 2018. Ou nós assumimos o controle. Ou assumimos 2018. Ou nós assumimos o controle, porque... Mas a solução já foi o Tancredo. A solução foi o Collor. A solução... Mas nós temos que acreditar em alguém, né? Mas quem agora? Agora O senhor vai aparecer. Vai aparecer. Não, ainda eu tenho certeza que, como eu, você deve estar aguardando que surja alguém. Vamos ver quem é que se apresenta. O que eu vou te dizer, O senhor foi capitão. Fui capitão. Então, vocês estão falando de um capitão do Exército. Faz tempo. Lhe serve um capitão? Eu sinceramente, eu não analisei a proposta toda... Lhe serve o Bolsonaro? Pois eu vou dizer claramente aqui... Não, eu vou dizer claramente aqui. Certo? Ele está muito bem encaminhado nas pesquisas, certo? E possivelmente, com o cenário de hoje, ele vá a um segundo turno. Se ele for a um segundo turno com esquerdopata, vou votar no Bolsonaro, sim. Não tem outro. Né? Porque jamais colocarei o meu voto para alguém do PT, do PCdoB, do PSOL ou qualquer outra coisa que nos leve a este estado que foi colocado o Brasil. E a senhora e o senhor que estão nos assistindo Qual era o partido sabem que era disso. Olha só. Era exatamente a mesma coisa. PT, não sou PT, não, olha só. Arena 1. PMDB. Todo mundo sabe que eu sou da Arena 1. Todos eu quero eles saber o seguinte, quantas vezes o PT governou o Estado do Rio de Janeiro? Nenhuma. Quantas vezes foi prefeito do Estado do Rio de Janeiro? Prefeito nenhuma. Nenhuma. Não, olha só. Eu não estou dizendo, mas aquilo era uma quadrilha. O PSOL foi? Não. O PSTU? Mas o PSOL tem um freixo. É tudo farinha do meu saco. Sim, mas Paulo, eu não estou dizendo que não seja. Eu estou dizendo em questão da ideologia, certo? Daquele viés, certo? Populista, demagogo. Da vanguarda do atraso. Da vanguarda do atraso. Essa é a expressão que eu uso. Exatamente isso. É a vanguarda do atraso. É isto que nós não podemos mais aturar, certo? Eu acredito, sinceramente, certo? Que virá, certo? Aquele que irá liderar, porque é isso que está faltando hoje. Está faltando o líder, está faltando o homem ou a mulher. Eu falo homem, eu estou falando gênero humano. Olha, então eu respondo. O Bolsonaro pode ser, só quero ver do brigadeiro. Não, peraí. Se nesta... Não tem tangência. Não serve. Eu não tenho tangência, Paulo, certo? Então é o seguinte, no cenário de hoje, quem é que pode liderar? A não ser ele. Ele pode? Então tá. Então já está respondido. General Edson de Oliveira. Não, eu também concordo com o Brigadeiro Dias. Eu conheço o deputado Bolsonaro e aí... Virou bolsomito agora. E aqui o general Denardi foi até instrutor, né, dele, mas eu conheço ele como deputado. Da turma do general Pujol. Eu conheço ele como deputado porque eu trabalhei 6 anos no Congresso Nacional em 2 oportunidades como assessor parlamentar do ministro Leônidas, a primeira vez, e depois como chefe da assessoria na gestão do ministro Zenildo, de Lucena. Então, ele, ao longo desse tempo, ele tem uma linha própria de atuação, pelo qual ele vem recebendo votações sempre crescentes. A última no Rio, então, foi impressionante. Por quê? Porque o eleitorado, decepcionado com as más escolhas que fizeram, eles acabaram vendo na figura do Bolsonaro, que é um cara de mãos limpas.
O eleitorado... Não, o eleitorado não dá para também, não dá para generalizar. No eleitorado do Rio. Generaliza. Não, o eleitorado do Rio, aquele que... Aquele que votou nele. Os que votaram nele. Ele votam nele, votam no irmão, no filho e anteriormente na primeira mulher. Não, e no outro filho também, São Paulo. Então, ele tem uma capacidade de conseguir votos para aqueles que estão junto a ele. À direita. É um cara que... Não, ele tem posições claras. Já viu? veio no programa que ele para ele, o politicamente correto não funciona. Não. Que para mim é uma virtude, porque hoje nós, por causa do Ele seria um Trump brasileiro? Olha, ele seria... O Brasil tem coisas diferentes. Por exemplo, o Brasil, nós temos o presidencialismo imperial. Isso. Ele é muito forte, viu? As instituições, embora se preconize o equilíbrio de poderes, mas elas acabam ficando num segundo degrau quando o presidente resolve exercer na plenitude seu poder de presidente do Brasil. Nos Estados Unidos já é diferente. Lá as instituições são muito fortes e permite que, de vez em quando, eles tenham alguém que fuja um pouco do... Os pesos e contrapesos lá funcionam melhor. Funcionam melhor. Mas eu acredito, viu, que esse tempo todo serviu para, de alguma maneira, para lhe dar uma visão melhor. Então, o senhor acha que ele serve? Eu acho que nesse conjunto de candidaturas que vão se colocar, para mim, eu acho que ele serve. General Denardes. Bom, primeiro que, como disse o general, o Bolsonaro eu conheço muito bem, foi meu aluno. O irmão do Bolsonaro foi meu tenente, conheço toda a família. Bem, eu acho que é preciso, como disse, aguardar. Mas uma coisa... O senhor viu aquela época das adutoras do Rio de Janeiro, que ele tinha um plano de explodir foi naquela época que ele foi meu aluno. Na Exaó. Mas ele não Exaó, Escola de Capitães. Ele não tinha plano para explodir nada. Não tinha. Depois eu li nas revistas. Mas na revista Veja, às 5 horas da tarde. Depois eu vou... Me lembro bem disso. Eu era do gabinete naquele período. Mas veja bem, o tempo passou, ele adquiriu uma experiência e uma vivência muito grande lá no da vida parlamentar. A vida parlamentar dele. E depois o irmão dele trabalhou comigo, foi meu tenente quando eu comandava Caxias do Sul. E veja bem, ele tem um lado altamente positivo que o Brasil está precisando. É um homem sério que não rouba. Isso é muito importante. Que honesto. Você falou que a tristeza toda, esse é um exemplo. E não deixa. Eu não estou dando opinião de você. Então, veja bem. Você falou em líder, não tem líder. Olha aqui, se Bolsonaro eu vou só dizer o seguinte. Na turma, ele era um líder. Na turma, ele era um líder. Era uma turma de 60 alunos e ele era um dos líderes. Muito bem. Se eu vou votar ou não, depende dos candidatos que vão se apresentar. Depende do cenário do ano que vem. Eu não posso te dizer. Eu conheço um dos candidatos, que é o Bolsonaro. É um candidato? Eu acho que sim. Seria. Mas o Caiado é gaúcho. Precisa ter um candidato a nível nacional. O que eu digo... Perdão, Caiado é... Caiado é... Não, é Goiânia. Goiás? Seria. Mas... Mato Grossense? Acho que ele era Acho que ele terá. Acho que se ele ascender a candidato, será um bom candidato. Eu acho que sim. Como terão outros bons candidatos. Sim. Não há dúvida nenhuma. Entre o Alckmin e o Dória, os senhores ficam com quem? Olha, eu preciso analisar. Não dá para dizer hoje. Quem é que vai? É o Dória ou o Alckmin? Não adianta eu estar falando, não sou eu que vou resolver. Qual é dos dois que provou ser um bom gestor? Eu ficaria, nesse caso, uma pergunta tão objetiva com o Alckmin. Eu também, porque a prova... Qual é a prova do Dória? É questão de quantos meses? Um ano e pouco? É pouco. Eu acho que ele trabalha muito bem. Ele acendeu assim. Ele trabalha muito bem a mídia. Então, eu assisti a uma entrevista dele com a CBN, com o repórter Pedro alguma coisa, agora esqueci o nome, e o cara tentando colocar as palavras na boca dele. E ele deu uma aula de postura, de coerência. Então, ele trabalha bem isso. Mas quanto tempo ele trabalhou? Em dois grandes candidatos. 8 meses? Qual foi o trabalho dele? Sim, mas será que se livrou do Aécio Neves?
Graças a Deus. Isso o mesmo. Aécio Neves não se Só um elege. pouquinho. Excelente. E o PSB de Aécio vai deixar... PSDB. O PSDB de Aécio vai deixar o outro lado... Não, o Dória não ganha do Alckmin numa... Na pré-convenção. na convenção. Ele vai sair daquele. Ele vai para outro partido. Você quer saber? Ele vai para Paulo outro Sérgio, o poder é grupal. Ele nunca é uno. Claro que o grupo precisa ter Minha alguém sugestão é que essa pergunta fique para o ano que vem, 7 de setembro. Mas nós estamos... Você faça para a gente. Mas vou fazer de novo, já está marcado. Você faça para a gente. Agora nós estamos dando um chute Coronel no Rocha vai ser escuro. comandante-geral da brigada. Já. Sim, vamos dar um tiro no escuro. Aliás, sobre 7 de setembro, eu queria só avisar o seguinte. A responsabilidade dos eventos de 7 de setembro não são das Forças Armadas como a maioria das pessoas pensam. A responsabilidade nas cidades normais é do prefeito. E nas capitais é do governador do estado. Recebi o convite do governador para Do governador. É que as pessoas confundem por ter o desfile Então vamos de 7 entrar de nisso. setembro. Eu sou de um tempo em que as Forças Armadas desfilavam, que era o mais esperado. Às vezes vinha a mocidade, o desfile da mocidade, depois, mas era conjunto, mocidade. Exatamente. Por que separaram os senhores que têm essa história aí? Porque ideologicamente tinha que separar, Paulo. PT, que aí, Não, mas isso foi antes do PT. Mas aí é que eu estou isso que dizendo. Não, mas de onde vem essa Mas vem cá, eu não falo do PT, eu falo da esquerda. E você quer coisa mais esquerdista do que Fernando Henrique Cardoso? E a Excelente. E o Fundou o Fórum de São Paulo. certo? Foi ele, é? Foi ele. Sim, senhor. Era o primeiro secretário. secretário do Fórum de São Paulo. Foi quem Fernando Henrique. Não, Foi o... Esse que agora é ministro... o Aloysio. Aloysio Nunes da Aloysio Silva. Nunes. O motorista do Marighella. Então... Quem foi o motorista do Marighella? O Aloysio Nunes Ferreira? Mas como não, tio? Mas como não? Não, você sabe. Eu não sabia, Paulo. Não, você sabe. Você sabe. Eu não sabia. Era o Aloysio? Sim, ele era o motorista do Marighella, ou seja, todos Mas não terroristas. Todos terroristas, certo? Que queriam implantar aqui o quê? A democracia. Uma democracia... Por que não vou falar aqui, porque eu vou O senhor nunca respeitar. disse isso antes no programa. Mas como não, O senhor Paulo? está acusando um presidente que é neto de general e filho de general? Pois é, tchê, mas é um socialista fabiano, certo? Então... Fabiano. É exatamente isso, entendeu? Então... E o digo a você, Ah. foi o único presidente que deixou 8 anos sem um tostão de aumento. Sim. Os E foi o militares. único presidente que desincorporou os soldados em meio Sim. ao serviço militar. por quê? Os soldados saindo chorando do quartel. Sim. Entendeu? E esse camarada, o que ele era? Não era do PT, não. Ele só era um socialista. Ou seja, socialismo, comunismo, Quero dizer nazismo, que naquela fascismo, época eu era diretor de nada serviço disso militar. presta. Que tristeza aquilo, hein? Que tristeza, tivemos que fazer A o dispensa. cálculo todo, a dispensa. E o país e a população foi? vivendo uma crise Fernando muito Henrique O maior e melhor serviço social que nós temos no Brasil é prestado pelas Forças Armadas. Concordamos. Na incorporação, a transformação do menino no homem, né? E ainda continua Que tristeza, sendo, viu? E ainda Mesmo com continua. todas Eu as me lembro do Coronel Erildo aqui que chorou aqui. É realmente triste e eu acho que o Brigadeiro tem toda a razão. Pensando em Fórum de São Paulo, vamos pensar em socialista que nunca quis... Quantas vezes aqui, Paulo, eu convidei os nossos telespectadores, certo? Por favor, procurem ler um pouco mais de algumas coisas que é falado aqui no programa. Então, procure saber o que é o socialismo fabiano, o que foi a instalação e a continuação do Fórum de São Paulo. Isso o senhor encontra, a senhora e o senhor encontram aberto na internet. Hoje... E eles disseram que iam fazer o que estavam fazendo aqui, tirando dinheiro daqui da Venezuela para bancar o comunismo na América Latina inteira. A Unicred acompanha os seus cooperados em todos os lugares onde você encontra a sua instituição financeira cooperativa, inclusive no mundo digital. Precisa acessar sua conta, General Goulart? A Unicred tem as unidades de negócios, o site, o app. Você gosta de estar bem informado?
Coronel Rocha, você pode procurar no @UnicredRS, no Face, no Twitter e no Instagram. Para ficar por dentro das novidades, siga as redes sociais da Unicred. Unicred, mais valor para você. Vamos agora ao quadro de saúde, aqui no Pampa Debates, com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, também do Ernesto Ornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense, agora presidente também da Bienal do Mercosul. É um homem multifacetado, mas o momento de saúde é dele, Dr. Gilberto Schwartzman. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. Pois o paciente com câncer deve confiar na ciência. Há milhares de cientistas trabalhando continuamente na busca de novos tratamentos. Eu vou dar um exemplo aos senhores. Por décadas, buscaram-se formas de utilizar o nosso sistema imunológico como um exército de combate contra o câncer. Faz sentido, não é mesmo? Se esse sistema foi feito para nos defender de agressões, por que não usá-lo contra o câncer? Pois os cientistas descobriram recentemente formas de ativar a reação do nosso sistema de defesa contra o câncer. Há várias pesquisas em andamento e novos medicamentos que fazem despertar o nosso sistema de defesa. Incrível, não? Discuta esse assunto com o seu médico. Grande Gilberto Schwartzman, muito elogiado aqui enquanto ele fazia o seu comentário sobre o momento de saúde aqui. Se eu disser essa frase que eu vou dizer, vocês vão me chamar de comunista, disso, daquilo, para não dizer que não falei de flores, do Geraldo Vandré. Vamos falar de flores. Sim, eu procurei provocar os senhores do que o Brasil tem de ruim. Vamos falar de flores. O que o Brasil tem de ruim são os homens que se colocou nessa terra abençoada. Não são. Em termos de riqueza. Vou pedir vênia para discordar. Tá vendo? Bom, mas já falamos, já discordamos tudo. Agora, o que o Brasil tem de bom? Começaríamos por algumas instituições e, por isso, a homenagem de trazê-los aqui. As Forças Armadas. Tinha o presidente do Tribunal de Justiça, viu, coronel, que vinha aqui, como presidente do Tribunal de Justiça, e dizia no ar: tenho saudades dos três poderes: Exército, Marinha e Aeronáutica. Marco Aurélio Barbosa Leal, nosso querido amigo que está morando lá em Gramado. Em Canela, lá Canela, no condomínio Laje de Pedra. No Laje de Pedra. Encontro ele grande querido amigo, uma seguidamente. abração para ele. Então, ele usava isso. Mas essa homenagem fica. Nós temos um judiciário honrado e que merece a nossa confiança. Sim. Da mesma forma, o Ministério Público. Mas podemos estender um pouco mais para as instituições regionais, como a Brigada Militar, a Polícia Civil, a Nacional, a Polícia Federal, que ganhou dignidade, foi prestigiada, a altamente Guarda prestigiada, Municipal de Porto Alegre. Foi muito prestigiada, inclusive no governo PT. Nós temos que dizer a bem da verdade isso. Ou seja, ela não criou obstáculo. Não criou poderia, obstáculo, mas né? Deu até certa independência, porque não é uma polícia. Ela não é uma polícia de um governo, ela é uma polícia de um Estado. É do Estado brasileiro. E ela atua em linha própria, ela define os focos. Degradaram a educação, degradaram a saúde, já falamos disso. Então, eu quero que os senhores alinhem. Nesse 7 de setembro que estamos comemorando, tivemos um desfile militar hoje pela manhã. Sim. Que foi. Que sempre foi brilhante, né? Mas eu gostaria que os senhores alinhassem o que o Brasil tem de bom. Vou começar pelo general de Exército, José Carlos Denardi. O que o Brasil tem de bom? Acima de tudo, tem democracia. Tem os poderes constituídos fortes e que, como o Manaus que está enfrentando a tempestade... É o general que está falando, o Brasil tem democracia. Como o Manaus que está enfrentando a tempestade, certamente ela chegará um dia a mares tranquilos. General Goulart. Eu diria que, Paulo Sérgio, como humanista que sou, o seu povo. O Brasil tem um povo... Pobre povo. Mas ele sofre, ele tem tido dificuldade de fazer as melhores escolhas para... Eu acho que o povo tem que ser homenageado mesmo, porque resistia a tudo isso. Sim, ele merece. Sofrendo, na miséria, sem saúde. E é isso educação. Que permite que nós não tenhamos tido ainda o que no passado, por exemplo, ocorreu nos Estados Unidos, a Guerra de Secessão. Viu? Então, o nosso povo merece essa consideração neste momento, porque as nossas escolhas, as escolhas que temos feito para nos representar, quer nos parlamentos, quer nos poderes executivos, eles não têm compreendido o quanto que eles são devedores de um atendimento melhor para essa sociedade. O povo ainda continua esperando de que isso venha acontecer. Então, a minha homenagem é para a sociedade como um todo,
porque aqueles que nos causam maiores problemas, e eu falo inclusive sobre a questão da violência e da criminalidade, não passam de 1%, Paulo Sérgio. É 1% que nos imobiliza, os 99% ficam completamente imobilizados, porque aí está faltando aquilo que você falou bem no início, uma lideranças, não é uma, lideranças nos vários níveis, no município, nos estados e na União, para que nós possamos dar a volta por cima. E acho que 2018 vai ser a oportunidade, como o próprio Brigadeiro disse, de que nós, finalmente, mais iluminados, possamos fazer escolhas melhores. Lamento ainda que não tenham feito as modificações básicas para que nós possamos trabalhar melhor no processo de seleção do joio do trigo. Esse é o fato que ainda me preocupa. Não foram aprovados quase nada que pudesse nos dar essa esperança de escolhermos melhor. Me perdoe eu trazer no 7 de setembro, antes, Brigadeiro, a poesia que eu citei aqui, a Adágio Mi País, do Zitarrosa. Em mi país, que tristeza la pobreza e el rencor. Disse mi padre que já chegará um dia desde fundo del tempo, tu tempo, e disse que el sol brilhará sobre um pueblo que trabalha su verde. Em mi país, que tristeza, a pobreza e o rencor. Tu não pediste la guerra, madre terra, yo solo sé, disse mi padre, que um solo traidor puede com 1000 valientes. Um só traidor vale por 1000 valientes. Um só corrupto vale por mais de 1000 decentes. Esta que é verdade. Que ele sente su intenso dolor, hoje se nega a beber em la fonte clara de la vida. Paulo Sérgio, sua opinião sobre o que o Brasil tem de bom. Eu vou dizer Rui Barbosa, depois o Amor aqui. E vou corroborar com o general Denar, general Goulart. O que nós temos de bom é um povo que é respeitoso, é um povo que é resiliente, certo? Que realmente, a despeito de toda essa vicissitude que temos vivido nos últimos 14 anos, 13, 14 anos... Que sofre sem reagir. Não, Nós somos resilientes. Não, mas é resiliente justamente porque... Sofre. Não, ele reage sim. Como? A resiliência no sentido de que ele irá se sobrepor a isso. Ele irá sobreviver a isso. A despeito de. A despeito de. Esse é que é o sentido que eu quero dar da resiliência. E irá sim, certo? A nossa pátria amada, certo? Aquela que está tão vilipendiada, surgirá das cinzas como a fênix das lendas, certo? E levará este país, sim, à frente. Agora, vou dizer de novo e vou olhar bem para a nossa Câmara e vou dizer a senhora e o senhor telespectador, esta mudança passa pela sua mão, esta mudança passa pela sua escolha. Certo? Na hora que o senhor for apertar o Júlio César Rocha Lopes, nosso chefe de Estado-Maior da Brigada Militar. Eu acho o que temos de bom no Brasil? Eu concordo com os debatedores da mesa, eu acho que o nosso povo é o nosso maior, mas eu acredito nas instituições, né? Nas instituições fortes que temos aí. Sem ela, não apareceria toda essa corrupção que nós estamos tentando combater e tentando dar a volta por cima, e eu tenho certeza que nós conseguiremos, e eu acredito nas instituições que vão, porque elas são além de governo, elas são além de partidos, elas são para o povo e pelo povo, né? Então, eu acredito nas instituições fortes, consolidadas, como nós temos aqui, falando um pouco da segurança pública, nós temos a Brigada Militar consolidada no Estado, nós temos uma Polícia Civil hermanada com a Brigada Militar, um Instituto Geral de Perícias cada vez mais moderno, a SUSEP se modernizando. Então, nós estamos falando da segurança pública no Rio Grande do Sul, nós estamos hermanados justamente para cada vez mais sermos mais fortes. E Paulo, nós vamos entrar no ponto final, agora o senhor terá a oportunidade de falar. Eu só quero dizer, também vou dar o meu ponto. O nosso ponto positivo é o empresário, que sofre os mais indignos impostos que a população paga, né? E que acaba
inclusive inibindo o consumo de um empresário que quer produzir exatamente para o consumo e que se vê inibido, mas acaba exportando, especialmente o setor agropecuário. Este empresário que encontra todas as barreiras possíveis e imaginárias, seja ela nas questões ambientais, que é uma dificuldade para tirar, seja no PPCI, a vida do empresário, né, que gera empregos é como uma maratona infinda, com barreiras e dificuldades de toda a ordem. Termina uma, vem a outra, e não venceu, a outra já tem outra, e por aí a vida do empresário. Homenagear o povo, eu homenageio o empresário brasileiro, que a despeito de tudo isso, e de parte dele também como os políticos envolvidos em corrupção, mas tem empresários honestos e decentes que geram emprego, renda e riqueza nesse país. Vamos ao ponto final com Gimo, FCDL e Que-Comércio. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que-Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Coronel Júlio César Rocha Lopes, seu ponto final. Eu gostaria de agradecer o convite e dizer que a Brigada Militar está sempre pronta, estamos sempre avançando, melhorando os nossos serviços e, como eu falei antes, agora, 18 de novembro, estamos completando 180 anos de história, de luta, para que também a corrupção seja exterminada e dar uma melhor qualidade de vida e percepção de segurança ao povo gaúcho. Brigadeiro Raul José Ferreira Dias, seu ponto final. Bom, Paulo, eu vou aproveitar a tua dica somente do agronegócio, dos empreendedores do agronegócio, tendo que nós saímos agora da Expo Inter. E você viu, né, a grandeza, né, daqueles que empreendem no campo, ou seja, do agronegócio como um todo, que está mantendo vivo, certo, o Rio Grande do Sul, porque é ele, agronegócio, que está mantendo o Rio Grande do Sul. Certo? E toda a área de segurança, inclusive com as delegacias especiais que foram criadas. Para o combate aos crimes. Certo? Uma iniciativa do deputado Turra, né? Então, Sérgio Turra, então são coisas que a gente vê realmente o trabalho sério. Agora, vou deixar um abraço muito especial, certo? Justamente nessa área da Expo Inter, certo? Ao meu filho Antônio Fernando, que é um engenheiro florestal, certo? E a Aline, certo? Que é a médica veterinária, certo? E um beijo muito especial para a Andréia, certo? Que nos assiste todos os dias. Foi o senhor carioca da Gema, hein? Botou os filhos no campo. Sim. Edson de Oliveira Goulart, nosso general de brigada, seu ponto final. Bom, primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui contigo e com meu grande amigo Jair Denardi, Brigadeiro Dias e o Coronel Rocha. Mas eu queria acrescentar aqui Quando fosse secretário de Segurança, Coronel Rocha devia ser tenente. Acho que era major, né? Não, era major. Tá. Grande, não foi mais perto do que eu imaginava. Grande instituição Brigada Militar. Pô, ele está dizendo, ó, a Brigada foi criada em 1837, pessoal. O Estado que tem uma corporação como a Brigada Militar, ele pode... Eram bons tempos da Brigada, o que degolou de gente foi incrível. Né? Sim, mas não podemos julgar o passado... Mas não é julgar, é uma constatação. Mas eu queria acrescentar, Paulo, aqui é o seguinte, se as instituições são fortes, é porque existe um material humano, e o Rio Grande do Sul é um belo exemplo, capaz de fornecer para essas instituições aquilo que ela mais precisa para ser tão dignificada como nós estamos dignificando. Então, o Rio Grande do Sul, eu fiquei impressionado de ver quando houve o recrutamento de policiais civis, brigadianos, e os policiais civis e os agentes penitenciários, o quanto que as famílias apreciavam aquela conquista para o início de uma carreira. Soldado, inspetor, escrivão, agente penitenciário. Então, aquele material humano bem trabalhado responderá adequadamente ao que a sociedade gaúcha espera. Pessoal, a nossa sociedade está de parabéns. General de Exército, José Carlos Denardi, nosso amigo, e temos a honra de tê-lo aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui presente com esse grupo de companheiros, mas o meu ponto final, aproveitando o simbolismo do 7 de setembro, aproveitando esse simbolismo,
pedir àqueles líderes das instituições brasileiras que pensem um pouco no que você disse, pátria amada, e procurem, de uma maneira muito simples, mas bem objetiva, minimizar o sofrimento desse povo brasileiro. Excelente. Eu vi que aos poucos vocês iam concordar comigo. Eu senti que eu ia ganhar Não é assim. Minimizar o sofrimento não é perder a esperança. Sim. Ele é expert No jogo, nesse jogo de palavras. Na realidade, todos nós somos brasileiros, somos amamos patriotas, a nossa pátria. Patriotas, todos nós somos, mas não dá para fugir da realidade. É por isso que eu quis colocar a realidade na mesa. Né? Claro que a gente tem que deixar o passionalismo e também agir com a razão, né? Porque está muito difícil. Quando a gente pensa que tudo já acabou, surge um fato novo. Quando a gente acha que finalmente desbancou a corrupção, o presidente da República vai lá e recebe um empresário corrupto. Não vou esquecer, não. Vou dizer que ele antes, calma. Ele ficou batendo aqui, não vai esquecer. O Getão! Ainda mais no 7 de setembro. Fazia o barulho aqui, ó. Belo programa hoje por você. Eu gostei da tua maneira. É isso. Nós todos nos sensibilizamos com o 7 de setembro. Quem não vê um desfile militar e não fica arrepiado, todos nós. Um desfile da mocidade, que era importantíssimo junto com o Exército. Eu acho que sim. Eu só lembro dos desfiles na João Pessoa. Na João Pessoa. Nós pegamos ali na João Pessoa. Na João Pessoa, do tempo do Carnaval, que era na Borges Medeiros, depois veio para João Pessoa também. Aí levaram o Carnaval lá para o fim do mundo. Quando era para ter aqui, o Brizola foi um especialista. O Brizola não construiu um sambódromo. Ele construiu escolas que servem para eventos. Então, tem 17 escolas, ali, se não me fala a memória, dentro do sambódromo. O que era para ter feito nesses estádios, claro, da Copa do Mundo, fazer universidades ali dentro. Exatamente. E não fizeram. Fizeram tudo o contrário, está lá abandonado. Paulo, imagina a minha vibração hoje, quando eu vejo um desfile e pensar que eu comandei esse desfile 2 vezes. Realmente. Em Porto Alegre. Fora, em Porto Alegre, fora em outros lugares. Fora em outros lugares. Também lá o senhor comandou lá, qual é o comando do... O Comando Militar do Oeste, Mato Grosso do Sul. E também lá. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Com Marum no palanque naquela época. Marum era deputado estadual. Marum, eu quase mandei um WhatsApp aquele dia para você, porque o homem... Estava aqui o Coronel Frota. Exatamente. Ele arrasou com o Coronel Frota. Até, mas é porque aquela história, em casa de enforcado não se fala em corda. O Frota levantou uma bola ali, ainda mais ele é solto. Obrigado, brigadeiro. Obrigado, brigadeiro é boa, né? Mas fica, né? Fica. Não deixe de ser brigadeiro e obrigado continua. Nosso general Denardi, nosso general Goulart, assim estamos encerrando esse Pampa Debates muito especial aqui no 7 de setembro. E um bom resto de feriado para todos. Nós retornaremos amanhã. Amanhã vai ter o Lazinha Martins aqui no programa. E vai estar a prefeita de Pelotas, a Paula, vai estar aqui também. O que é a prefeita? A prefeita Bela? Não. Não, também é Bela. Obrigado, até amanhã e um bom final de feriado nesse 7 de setembro. Parabéns a todos que cultivam como senhores a pátria amada Brasil. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.